Aleluia! Nós estamos vivendo uma época, irmão, de muitos xingamentos. Nós ouvimos as pessoas, melhor dizendo, falando muito mal do presidente, dos governantes. E parece que nós não estamos descansando em Deus. O que significa descansar em Deus? É acreditar que tudo contribui para o bem daqueles que servem a Deus. O que está acontecendo não é culpa do presidente nosso. Ele não tem culpa nenhuma. O que está acontecendo, ainda que tenha alguém culpado por isso, mas possa ser essa pessoa um instrumento de Deus para cumprir essa palavra. Porque tinha que acontecer. Nós tínhamos que estar passando por isso. É cumprimento da palavra. E nos últimos dias sobreviria tempos difíceis, trabalhosos. Olha, peste, fome, guerra, terremoto em vários lugares. A gente escuta isso, a gente vê isso, parece que a gente está fora da Bíblia. A gente não olha para o que a Bíblia está falando. Essa peste que assolou não o Brasil, mas o mundo, está dentro da palavra de Deus. Só não tem nome, mas ela está incluída. E não sabemos se será só essa. Mas o que nós temos que fazer é descansar em Deus. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. A nossa redenção está mais próxima do que ontem. E eu quero aqui já aproveitar e responder aqui uma pergunta que o amado fez hoje de manhã, quando nós falamos aqui sobre a obra redentora de Cristo. Ele me perguntou sobre a questão que o Senhor resgatou as almas que estavam em prisões. E eu pergunto para os irmãos, qual é o estado do inferno hoje? Qual é o estado do inferno hoje? Vazio, não é isso? O inferno não tem ninguém. O inferno, a Bíblia diz que o inferno está preparado para o diabo e seus anjos e toda a gente que não crê no Senhor. Quer dizer, no inferno não tem ninguém. Então, o Senhor não desceu ao inferno. Tem muitas expressões bíblicas que levam o nome de inferno, como a Bíblia diz que Jesus orando, as angústias do inferno me cercaram. Não é que ele estava no inferno, é que a angústia foi tão grande que é comparado como se estivesse no inferno. E nós temos aí o Seol, que é considerado também como Hades, e também alguns chamam de abismo. Então Jesus desceu até o abismo. Lá. E esse sentido de descer é porque nós estamos em lugares altos. A Bíblia diz que ele foi lá, resgatou as almas, aquelas almas que morreram, porque ninguém. Existe uma divergência muito grande dentro desse texto, e eu fico com a visão do pastor Severino Pedro, que diz que ninguém chegará diante de Deus para se justificar. E tinha muitas pessoas que foram salvos na lei, na lei, no tempo da lei. Você sabe que no tempo da lei era 600 e quanto? 614? 614 preceitos. O que não tropeçasse nenhum caía do outro. Então, muitas pessoas morreram nessa época. Então, Jesus, que é a graça, ele resgatou vidas que estavam no Seol, no Hades, e transportou para onde? Para o seio de Abraão. Quando nós dizemos que o Senhor Jesus, ele tomou a chave da morte e do inferno, essa expressão é mais ou menos comparada a dois lutadores de boxe. Que a gente diz, o fulano tomou cinturão do outro. Ele foi lá e agarrou e tomou? Não, ele tomou porque ele venceu a guerra. E aonde foi que Jesus
venceu o maligno? Na cruz. Quando ele morreu, ele disse: está consumado. E eles que não criam disseram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Então ele venceu. E lá em Apocalipse 1:8, se não sai da memória, diz: ele é o detentor da chave da morte, do inferno. Jesus. Então, às vezes algumas expressões são figuradas, né? Nós precisamos entender que a Bíblia, a maioria das partes, são linguagens figuradas. E o nosso Deus, ele tem o poder. Todo o poder foi entregue nos céus e na terra. Mas muitos não acreditavam nisso. E para isso se concretizar na vida de muitos, foi preciso ele expirar, aqueles sinais acontecer, e aí eles olharam um para os outros e disseram: verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. E aí ele venceu a morte, ressuscitando no terceiro dia. Então, depois nós conversamos melhor sobre o assunto, mas é essa a resposta que eu tenho para o irmão. E lá em primeira Pedro, capítulo 3, versículo 18, está falando também sobre essa questão. Meus irmãos, aqui